Sábado, 21 de março. É uma alegria poder chegar até você para refletirmos juntos a palavra de Deus. Você que é da nossa comunidade paroquial, neste tempo quaresmal, nós convidamos as crianças para as 9 horas, a celebração das crianças na nossa Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. E às 18 horas, a Santa Missa, para juntos, nesse dia de sábado, especialmente consagrado à devoção a Nossa Senhora, louvarmos a Deus por a mãe que Ele escolheu para o Salvador e para todos nós, os filhos e filhas de Deus. E a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha em outros lugares, desejamos que a palavra de Deus possa alimentar a sua fé e motivar a sua vivência cristã. Vamos escutar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, os versículos do 9 ao 14, que diz: Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo, dizendo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de imposto. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. E acrescentou Jesus: Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez a palavra de Deus, tão atual para o nosso momento, nos ensina e nos educa a viver como bons cristãos. O Evangelho de São Lucas já começa dizendo para aqueles que confiavam na sua própria justiça. Quantos de nós nos achamos autossuficientes? Quantas vezes nós nos encontramos ou nos pegamos nos achando autossuficientes? É um sinal bem concreto de que não entendemos a história de Jesus. Jesus veio ao mundo, passou pelo mundo e saiu do mundo como alguém que se fez sempre necessitado do outro. Ele que era Deus, se fez necessitado para mostrar a importância que temos de viver na unidade, na fraternidade, nesta comunhão. É importante que eu perceba, à medida que eu vou vivendo, o quanto dependo das outras pessoas. E ninguém vive sozinho. Nós precisamos dos outros. Queiramos ou não, nós precisamos das outras pessoas. Jesus quis necessitar para nos ensinar a também necessitarmos dos nossos irmãos e vermos isto não como uma limitação, mas como uma graça de Deus. Porque à medida que nós necessitamos do outro, nós vamos nos tornando mais gratos, nós vamos nos tornando mais fraternos, nós vamos nos tornando mais humanos. E quanto mais humanos, mais nos abrimos ao divino que é Deus. Por isso Jesus conta esta parábola destes 2 homens. Ambos vão ao templo rezar. Tem uma atitude de oração. Agora, uma é uma oração autossuficiente. Louva a Deus por tudo de bom que Ele é. Mas não para aí, aponta os erros dos outros. Eu não sou igual àquele que é assim, àquele que é assado, àquele que é dessa outra forma. Para que nós louvemos a Deus pelas graças recebidas, não precisamos desmerecer os outros. Nunca façamos isto. Nunca nos deixemos incorrer neste pecado. Se não podemos enaltecer, elogiar o outro, não vamos desmerecer. Por isso que, depois de mostrar esta oração, é tão incoerente com a palavra de Deus, Jesus mostra a oração do pecador, que apenas batia no peito e pedia perdão pelos seus pecados. Poucas palavras, mas que era coerente. Não tinha nada de incoerência. Era alguém que era pecador, sabia que Deus podia perdoar e pedia perdão.
não apontava o pecado dos outros, mas pedia o perdão para os seus pecados, para os seus erros, as suas limitações. É preciso que nós aprendamos isto, que nós, sobretudo na nossa forma de falar com Deus, até podemos apontar e mostrar às outras pessoas para pedir a graça, mas que o nosso relacionamento pessoal com o Senhor seja da minha vida para a vida dele, da vida dele para a minha vida, sem, no entanto, nos preocuparmos como os outros vivem, como os outros fazem, como os outros rezam, como os outros são bons ou não são bons. Nos preocupemos com a bondade de Deus. E à medida que nos abrimos a esta bondade de Deus, nós vamos também sendo melhores para os nossos irmãos. E vamos percebendo o quanto também os nossos irmãos são bons, mesmo quando nós não percebemos esta bondade. Que a nossa oração seja coerente. E é o amor que faz com que a nossa oração seja coerente. Porque quem ama vai olhar com o olhar do amor, vai ver a partir da ótica do amor. Que nós rezemos com humildade, que nós vivamos com humildade, reconhecendo as nossas limitações, a grandeza de Deus, reconhecendo que todos somos irmãos e que todos precisamos um dos outros e precisamos de Deus. Eu preciso que você nos escute, nos assista, para crescermos juntos na fé, para que falando aqui e você acolhendo aí, nós sejamos discípulos e missionários de Jesus. Com esta vontade e com este propósito, eu desejo que você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.